Hi, peoples, tudo bem? Meu nome é Arcângela, eu sou a atual professora do curso de inglês Vespertino, da turma da sexta, da sétima, da oitava e da nona. Nós vamos iniciar agora, uma videoaula, uma revisão na realidade, não é uma aula, tá? É um pouquinho chato a revisão porque eu vou tentar passar da melhor maneira possível o conteúdo para que vocês não tenham dúvida na prova, né? Então são assuntos que vocês já viram com o professor Brian em aulas online, já fizeram exercícios e a gente vai fazer uma revisão agora. É sim com teoria, é com conceito, é um pouco chato, mas que vai open minds, abrir a mente de vocês. Espero que uma feliz Páscoa para vocês, né? Porque a gente já está em tempo pascal, para quem acredita em Jesus, para quem acredita em Deus. Desejo tudo de bom para vocês e vamos para nossa aula, ok? Prazer. Nós vamos estar iniciando agora, gente, olha só, o Simple Present, a gente vai iniciar com a conjugação dos verbos, os verbos modais em inglês. Por quê, gente? Porque é necessário que essas aulas elas sejam dadas para que vocês aprendam o vocabulário, porque não adianta você saber muito vocábulo em inglês se você não sabe conjugar os verbos. Os verbos em inglês eles são muito simples. Por que eles são simples? Porque eles se resumem no verbo be, nos verbos regulares, nos verbos tense, perfect e irregulares, que eles são auxiliares, o quê? Do presente perfect. Então vai o simple present para depois a gente ir, para vocês darem continuidade depois, avançando na gramática inglesa, para que vocês tenham consciência da melhor forma que vocês aplicam o verbo para conversação. A nível de grama, o que a gente pode fazer? O simple present é o verbo to do, no caso, significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar, que complementa a formação das frases negativas e interrogativas. Enquanto auxiliares do e das não têm significado. Os auxiliares do e das também são usados em respostas curtas. Observe o exemplo aí ao lado de vocês que vocês podem observar. Do you do, né? O que vocês estão vendo aí? Do you do two choices, né? O chocolate. A respostas curtas é yes, I do. E na forma negativa, no, I don't. Então não tem como você não perceber que as respostas elas são inversas, elas sempre estão no inverso da pergunta ou da afirmação. Ou você afirma, ou você nega, ou você interroga, ou você nega. Das duas, né? São das três formas que você aprende o inglês. Então, por exemplo, do I need a pencil? Você precisa de um lápis? Yes, eu preciso. No, you don't, não preciso. Você não precisa falar no, you don't, I need a pencil. Não preciso de um pincel. Em respostas americanos, eles falam muito assim. Tanto é que vocês já estudaram like de sounds na sexta e na sétima série, em que há aquela contração de palavras, né? I've, Yuri, I hasn't, né? Então, são palavras I'm not, né? Então, são palavras que elas são contraídas para facilitar a resposta. Por exemplo, do you but the chocolate? Você pode comprar um chocolate? Yes, I do, eu posso. No, no don't, né? We don't, eu não posso comprar, né? Então, as respostas elas são muito objetivas em inglês, não tem muito segredo, tá? Por exemplo, nesses exemplos aqui, do I owe you money, eu te devo dinheiro. Verbo to own, dever. Does he teach Spanish at the university? University. Ele ensina espanhol na universidade. É o verbo to teacher, ensinar. Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Yes.
I do, ou they do, né? They do, eles preferem, né? Ou they don't, a resposta, no, they don't, eles não preferem comida italiana. Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias, né? Então, does she does ou she doesn't? Ela assiste TV todos os dias? Não, yes, ela assiste TV todos os dias, she does. Se for negativo, she doesn't. She does not. Like de som, descontração. Does mais not. Doesn't, tá? Então, não tem como vocês acharem que não tem como vocês conjugarem, tá, gente? Então, por exemplo, nessa parte aí, do you have classes on Saturday? Saturday em britânico e Saturday em American English. Nós temos aula aos sábados, verbo to have, o verbo ter. Do you have classes? Nós temos aula aos sábados, né? Do you have classes on Saturday? Vocês têm aulas ao sábado? O que vocês me responderiam? No, we haven't, né? Vocês não têm aula. You haven't, you have not, né? You have not. Nós não temos aulas ao sábado. Don't it push the door and it went to getting. Ele ou ela, tanto faz, porque it é impessoal esse verbo para coisas, né? Para negócios, é objeto indefinido. Ele ou ela empurra a porta quanto quer entrar. Verbo to push, né? Então, por aí vocês sabem a aplicação do does e do does. Há uma diferença, tá, gente? Não vão esquecer que o do o I, né? O I e o do. Para they, no caso, os três verbos sem. E para das, she, he, she e it. Né? They, we e you é do, tá bom? You do e I do, tá? Vamos lá, forma interrogativa para vocês. Assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Do é usado com... Acabei de falar para vocês no slide anterior. Do é usado com I e you, we e they, né? Vocês sabem que o you é tanto no singular quanto o you no plural, né? Se repete você e vocês, tá? Ok? Então, é o mesmo significado. E das é usado para he, she e it. Eu já até me antecipei. Aí, como você vê aqui no interrogativo form, ou como vocês podem ver, é to work, do I work, do you work, does he work, does she work, does it work, do you work, do you work, do they work. Ok? A conjugação do verbo trabalhar. Então, vamos lá. Próximo. Negative form. Veja abaixo a estrutura de formação de frases negativas no simple present. Sujeito, mais verbo auxiliar, mais not, verbo principal e complemento. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. É live, não é live, tá, gente? Olha lá a pronúncia, dependendo do que você tá falando e o que você tá entendendo, você vai saber se é o are do living, de morar, ou você tá assistindo um show ao vivo, lives, que é o que a gente tá fazendo aqui. Eu tô gravando uma live com vocês, que é uma aula interativa na internet, é uma live, tá? Então, vamos lá. Então, verbo to live, morar e viver, tá? Que tem um to live ao vivo, né? De vida. Então, vamos lá. He does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Verbo to teacher. They don't prefer Italian food. Eles não preferem, como a gente falou na vez passada. Vamos lá para o comparativo e superlativo. Eles são todos adjetivos, né? Por exemplo, em inglês, os adjetivos podem variar em gênero, número
e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau normal, comparativo e superlativo. O superlativo é usado para expressar o grau mais alto e intenso de uma característica ou qualidade. Ele costuma estabelecer uma relação entre substantivo e um grupo de substantivos. For example, Joyce is the oldest student in his class. John é o aluno mais velho, já está colocando lá em cima da turma dele, né? Ou ela, né? Bella is the oldest. Bella é a aluna, tanto faz, né, gente? Aluna, student, é algo que como posso dizer, não tem sexo, né? Ele é assexual. Pode ser tanto, dependendo do contexto, do subject, student é tanto para homem como para mulher, tá? In his class, ou seja, se fosse mulher, seria dessa forma. Bella is the oldest student in her class, em sua classe. Her é o quê? É o object, subject, object. She, her. He, him. Acho que vocês já devem ter estudado isso também na 7ª série. Por exemplo, they, them. We, us. Final de frase, só para vocês lembrarem. Vamos lá. Já o comparativo tem a função de expressar uma característica ou qualidade de um substantivo comparando com o outro. Exemplo. Sally is stronger than Bob. No comparativo, você sempre vai ter a palavra than. O fulano é mais forte que o fulano é mais inteligente que o ciclano, o fulano é mais forte, sempre vai ter. Than vai acompanhar esse substantivo antes. Sally is stronger, né? Than Bob. Sally é mais forte do que o Bob. Confira a tabela abaixo com o grau dos adjetivos em inglês, superlative e comparative. Por exemplo, adjective é bad, comparative form, worse than, superlativo form, the worst, né? Então vamos lá, beautiful, more beautiful than, mais bela, mais bonita, no superlativo, the most, né? Aqui você vai comparar a beleza da Bela com uma outra pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, ou pode ser algo, alguma coisa, ela é mais bela que a natureza, mas your most beautiful environment, ela é mais bonita que todo o meio ambiente, ou seja, que toda a beleza. The most beautiful, aí é que ela é o máximo, né? Ela é tudo de bonita. E tem big, big no comparativo form, você vai usar bigger than, você sempre vai usar than. É maior, é mais forte, é enorme, né? É the biggest, né? Então você vai colocar, o fulano é maior, é imenso que o irmão dele, né? Maior sister, your brother, vamos colocar assim, né? Digamos assim, o Bob is stronger than, no caso, than your brother. Ele é muito mais forte que o irmão dele. No superlativo já afirma, não compara, afirma que ele é the biggest. Ele é o Hulk, né? Ele é o Hulk, comparando dessa forma. Would, gente, o would é usado para expressar, é um dos verbos mais importantes dos tempos verbais em inglês. Ele indica a possibilidade de pedir algo educadamente, oferecer algo e fazer referência a uma situação hipotética. Ele é um dos modais verbos, aqui está dizendo, modal verbs, mais importantes da língua inglesa. Tá? O would tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. How would you do that? Como você faria isso? Ponto, é uma possibilidade. E não sempre a regra é o would you like. A gente pensou, coloca o verbo like no would, ou você gostaria. Não, você teria would have, você compraria would buy, tá entendendo? Ele sempre vai estar no afirmativo também, no interrogativo e no negativo.
Olha só como já estava aí na interrogativa. Em geral, é na interrogativa que você usa o would, mas não é uma, digamos assim, você pode estar usando de várias formas o would. Em geral, não é uma regra, tá? Pode ter suas exceções. Would you help me, please? É outra pergunta. Pedir algo. Você poderia me ajudar? May you help? Você não vê isso muito no aeroporto? Né? Can I help? Eu posso te ajudar? Aí você would, que o would do can, do could, do passado, do presente do can, do verbo poder, e do could no passado, é a mesma coisa do would. O will é o futuro e o would é o passado do verbo. Então, você poderia me ajudar, por favor? Você está pedindo algo, entendeu? Would you like a cup of coffee? Ela tá dando todos os exemplos aí bem fácil para vocês entenderem, tá? Você gostaria de uma xícara de café? Would you like? Aqui tá aplicando o verbo like, que geralmente é o que nós ouvimos, né? Em geral, oferecer algo. Então, existem as 3 formas do would para vocês perceberem nas questões como ele está sendo utilizado. Como possibilidade, como pedir algo, né? Pedir algo de alguma pessoa ou oferecer algo. Tá bem explicadinho aí para vocês, tá? Presente contínuo. O presente contínuo é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, no present simples, né? Como auxiliar, e ao verbo principal é acrescida a terminação ing. Gente, se vocês prestarem atenção, o presente continuous, simple present. Simple past, past continuous. A regra, ela continua a mesma no presente, no passado e no futuro. Entendeu? Vocês sempre vão usar o passado ou o presente em progresso, ou está acontecendo ou acabou de acontecer. Entendeu? Então, tentem ver sempre o inglês dessa forma. Não é da mesma forma como a conjugação do verbo em português. Existem verbos que são similares, ou verbos modais, os substantivos, verbos auxiliares do nosso presente simple present ou nosso presente indicativo. Mas na nossa conjugação do verbo, do presente e do pretérito, não é o mesmo presente perfect, por causa dos verbos irregulares e dos verbos regulares. Isso é uma coisa que vocês vão estar vendo mais lá na frente, tá? Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Vamos lá. Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte: sujeito, subject, mais verbo be mais verbo with e ing. É um complemento, tá? Então, se vocês viram isso na prova e vocês podendo aplicar subject, verbo be, verbo ing, complemento, vocês já sabem que ele deixa de ser o present ou simple past ou simple present para ser um past ou um present continuous, tá? Não tem mistério, é só vocês saberem, até por eliminação de questão, tá? Na A, B, C, você viu ing, você vai eliminar pelo verbo complementar e o subject, porque numa questão para eliminar a outra, o subject ele pode estar errado em que você aplica o was e o were e tá no sentido were com ing, então já tá errado. Você tá entendendo? Você tá usando o simple past, mas usando a conjugação do verbo ing do presente contínuo. Vamos lá no exemplo aí. She is watching TV. Ela está assistindo televisão. Simple present. Se fosse simple present, como é que seria? She watch TV. Ela estaria assistindo ou watch TV. Não teria o ing, ok? É só isso aí, é verbo direto ou, né, aí tá dizendo she is. Lá no verbo, no simple present, não tem o is, não aplica o verbo be. É só isso daí, ok? Vamos aqui pro presente contínuo, gente. Afirmativa, presente continuous forms, né? Afirmativa, só para vocês fixarem na cabecinha de vocês. She is studying for the exam.
ela está estudando para a prova. Ah, você está vendo que é o presente contínuo porque tem o subject, o verbo be e o que? Acrescentando o ing, com ing e o complemento, the exam. Negativa, she is not studying for the exam. Ela não está estudando. É só colocar o not, she is not. Enquanto lá em cima está aí e she is studying, embaixo she is not studying. Então não muda. É só você aplicar a forma negativa. No interrogativo, você vai a mesma coisa do simple present. Você sempre vai usar o do, da e jogar para frente e ele vira interrogativo no verbo. O subject vai para trás e o verbo be vai para frente. Is she studying for the exam? Ela está estudando para a prova. Agora que vocês já sabem que o presente contínuo, que tal colocar seus conhecimentos em prática, né? Por exemplo, no negative form, na forma negativa, acrescenta-se o not depois do verbo be. Acabei de falar para vocês, só para vocês fixarem. Ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma: sujeito, verbo be, mais not, verbo com ing, mais o complemento. Só reforçando aí, tá? Interrogative form, verbo be, sujeito, verbo com ing. Vamos lá para o simple past, gente. Simple past também é chamado de past simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Mesma coisa, nós temos passado na nossa conjugação verbal, no nosso modal verb. Quando usar, o simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Para reforçar o uso do simple past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Por exemplo, vamos aqui. Os exemplos mais usuais são yesterday, para identificar tudo ontem, before, the day before yesterday, anteontem, last night, last year, tudo que tem last month, last year, last week, né? Years ago. O que é years ago? Anos atrás, tá? Então, vocês já sabem que usou essa palavra, vocês viram na prova. Algo do simple past, acusando que tem esses complementos, before, yesterday, isso é fundamental para você identificar que vocês estão numa questão do simple past. É óbvio que quando a gente passar um exercício na prova, um teste, a gente vai estar dizendo que vocês vão estar fazendo um circle, according, checking, tudo vocês vão estar checando conforme o verbo que a gente está pedindo ali na hora, né? Saber a diferença entre simple past e past continuous, e assim vai estar especificando lá na hora, tá? Vamos ver aqui, examples. We did not go, vamos lá para exemplos de simple past. Porque eu vou dar o conceito e os exemplos, tá? We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Já sabe que isso aí é uma questão aplicada no we did not go. Por quê? Vocês estão aplicando no simple past, no presente, no past continuous, não, já muda totalmente a conjugação, mas isso a gente vai estar vendo lá na frente também. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele, olha lá, his, subject e object. O aniversário dele foi anteontem. É um subject ou um object? É um object, porque o subject dele é he. Então, qual é o subject? His. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. Já especificou aí que é passado, simple past. She studied math last night. Ela estudou matemática, math é matemática, tá? Ela estudou matemática ontem à noite, last night. Já de cara já identificou que é simple present. I traveled ou traveled. É duas formas, tá, gente? Aí tá com 2 L's e com L só. Das duas formas tá correta.
tá? I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Vocês estão vendo por que que não é simple present? Porque é o subject, é o pronome pessoal, que nós chamamos aqui no nossa conjugação no português, e o verbo direto, o verbo principal, né? Na forma do passado, em forma de consoante seguido de travel, duas consoantes, você acrescenta o id, tá? Quando é no caso, y, é tudo regrinha, tá? Se tiver um y seguido de uma consoante, você risca, de uma consoante, você risca o y e acrescenta is, tá? Então, são regrinhas que, com certeza, vocês já devem ter estudado também anteriormente. Mas tem no livro de vocês, tá? É só vocês darem uma olhadinha nas regras de conjugação do Simple Past, tá? Tem vários verbos ali que você tem que tirar o y, que você tem que acrescentar o o. Se for, por exemplo, o verbo go, você acrescenta o es. Outras conjugações verbais é só acrescentar o s que não esteja dentro dessa regra, tá? Kisses, fishes, likes, goes. Tem lá uns verbinhos lá que exemplifica bem direitinho lá para vocês entenderem. They, porque não tem como a gente passar isso numa videoaula, gente. É uma coisa que vocês, já só estou revisando aqui para vocês. They visited. Olha só. Subject, verbo principal. No passado é de visit. Se é visit, visited. They acrescentou o id no final. Their uncle Fast. Visitaram o tio dele mês passado. Acredito que é mês passado. Isso. Eles visitaram o tio deles mês passado. Their uncle. O tio deles. Last month. I called. Call. Ligação. Se é no passado, acrescenta o D no final, seguida de duas consoantes. LL. Acrescenta o ID. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. Tá benzinho para entender. Tem ago e o verbo principal tá na conjugação do verbo também no simple past. We learned. É de learn. Duas consoantes também, olha. Acrescenta o id, duas consoantes, NR. How to dance samba last week. Nós aprendemos, que é do verbo learn, verbo aprender. Nós aprendemos a dançar samba semana passada, last week. Às vezes eu me despeço de vocês, next, se eu quisesse saber como é que vocês estavam yesterday, né? A gente também faz esse tipo de pergunta usando o passado. Perguntas básicas, né, de conversação. Vamos lá. Past continuous. O past continuous passado, também conhecido como past progressive, está dizendo da mesma forma como é no simple present, é no simple past. O past continuous é uma ação em progresso do passado que acabou de acontecer. Ações contínuas que ocorreram no passado. Entendeu? Quando utilizar o past continuous? Confira os casos onde o past continuo deve ser utilizado. Vamos lá. Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. I was read a book while he was watching TV. Ela estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo. Na mesma frase, duas ocorrências de verbos no passado. O reading e o watching. Tudo no gerúndio. I was reading, para vocês verem como é o past contínuo. Você usa o subject, o verbo e o verbo principal. Ok? O verbo de estado, de você estar, como você está naquele momento. E o verbo principal, que é o reading, a book. Read a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. My father was. Se você diz my father was, você já sabe qual é a conjugação
só de cada cabecinha de vocês, como é a conjugação do past contínuo? É o I were e you were. He was, she was e it was, né? We were, né? They were e you were. Já muda. Então, my father é he. Se é he was. Na regra de conjugação do past contínuo, que é o I was e o you were, ok? Que se escreve, né, o were, tá, gente? Você vai ver W-E-R-E, mas a pronúncia é were. My father was watching the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. O aspirador é esse vacuuming, tá? Vacuuming the house, tá? Então, dois verbos usados aí. My father was washing, ele estava lavando de wash, mas está no gerúndio, que é o nosso ado aqui, lá para eles é o ido aqui, lá é ando, é ado. Teria viajado, teria ido, estava lavando, tá no gerúndio. A louça enquanto minha mãe estava passando. É o gerúndio na língua inglesa, aspirador de casa. Dois verbos na mesma frase no modo verbal do past contínuo, no passado em progressão. Ou seja, você acabou de chegar na casa, acabou de acontecer. A pessoa fez uma pergunta, o que seus pais estavam fazendo? O que seu pai... What do you do, parents you do? O que seus pais estavam fazendo? My father estava lavando a louça e a minha mãe estava passando o aspirador na casa. Passando. Gerúndio. While the girls were... Olha lá o verbo were, hein, gente? While the girls were playing basketball. The boys were playing volleyball. Enquanto, na realidade é while, gente, sorry. While the girls, enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Were, porque são várias meninas, estão no plural, não é no singular, não é she, nem he, nem it. É várias meninas, então é they, né? É como se esse while the girls seria they were playing, ok? Tanto para as garotas, girls, como para os boys, ok? Vamos lá. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência, como os indicados aí na tabela, como vocês podem ver. Advérbios o quê? É constantly, constantemente, often, frequentemente, often, que a gente fala. A gente não pronuncia o T. Rarely, raramente, occasionally, ocasionalmente. É weekly, né? Weekly, semanalmente. Monthly, mensalmente. Yearly, anualmente. Tanto é que vocês viram aí que tem o week, tem o month e muda no final, tá? Para dizer que é semanalmente, que é mensalmente, que é anualmente. Past contínuo. Ela estava, um outro exemplo aí. He was, na regra de conjugação, que eu acabei de falar lá atrás. He was constantly, para dizer a frequência lá. Não sei se, só voltando aqui para vocês, ó. Advérbios de frequência. Dando um exemplo aí. He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos amigos. Ok? Tá dizendo aí, constantemente devendo. Então, como vocês podem ver, gente, esse resumo do Simple Present, do Past Continuous, a gente vai estar aplicando na prova. Eu dou uma dica para vocês, se eu não me engano, no caderno de vocês do positivo, vocês vão estar estudando de 4 a página 26, mais ou menos, ou até a 28 por aí, antes do livro de atividades. Então, procurem reforçar bastante ali, que tem exercícios que eu fiz revisão dentro de sala de aula no presencial. E com certeza, se vocês fizerem em casa, eu vou estar passando
após, né, o término de aula, eu vou estar mandando umas atividades práticas para vocês, que possivelmente esses exercícios, essas atividades vão estar caindo. A gente está aqui para ajudar vocês, para que vocês realmente possam fixar esse conteúdo, que não é difícil. A gente tenta colocar a dificuldade, mas a gente está aqui para ajudar e posso estar tirando dúvidas de vocês, tá? E com relação a outros assuntos que são considerados mais leves, como supermarket actions, é só vocês verificarem lá, parts of the body. Tem umas colocações lá que são mais fáceis de vocês mesmo estar procurando fazer, sem a gente estar dando explicação numa videoaula, tá? É mais uma questão de tirar dúvida via WhatsApp na revisão, tá bom? Espero que eu tenha sido objetiva. Eu tentei colocar para vocês, prestem bastante atenção, nas próximas, umas videoaulas mais lá na frente, do terceiro para o quarto bimestre, eu vou evitar de estar levando a tradução para vocês. O áudio ele vai ser totalmente em inglês. Eu vou traduzir bem pouco ou logo no início, mas as aulas elas tendem a fazer com que vocês tentem a pensar em inglês e não em português. Assim que terminar uma frase, procurem atingir o vocábulo de vocês através de músicas, de seriados. Netflix não é só para assistir filme e seriado não, tá? Netflix é cultura. Então procurem assistir sem legenda, jornais americanos, tanto de Londres, da BBC, como da CNN americana. Então é uma coisa que muitos de vocês têm canal da NET em casa, Sky. Utilize esses recursos para que vocês aumentem o vocábulo de vocês, que quando cair questões e vocês ouvirem palavras como aquela do aspirador de pó, né, que eu nem tinha ouvido, porque na minha aula eu nunca tinha ouvido aspirador de pó, entre tantas palavras que eu já ouvi em inglês. Então a gente vai aprendendo, até mesmo porque hoje dificilmente alguém usa aspirador de pó em casa, né, gente? Então, olha, um beijo no coração de vocês e vamos lá para a revisão e até a próxima aula, ok? Bye bye, see you next class.